Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Louvado seja o Senhor que nos traz até aqui para que nós possamos ouvir da palavra, orar a palavra, cantar a palavra e comer da palavra. Estamos aqui reunidos ao redor do poder do nosso Senhor Jesus Cristo, aqui presente pelo Espírito Santo. Queria falar com as crianças primeiro um pouco, já que não vai ter salinha a falar com elas. Eu até pensei em chamar vocês aqui dentro, aqui em cima, mas vocês iam se perder nessa floresta de teclado aqui. Então eu vou falar com vocês daqui para vocês. Mas está todo mundo prestando atenção em mim, as crianças? Ah, legal, legal. O João está prestando atenção. Eu vou pedir, não sei se o próprio João, não sei se algumas outras das crianças, qual das crianças que gosta de correr? Ah, o João gosta. Mais ou menos, tal. Boa pergunta. Tá. E agora, eu queria uma criança que gosta bastante de correr, porque se for mais, aí a gente vai... Ah, aquela menina que é bastante. Vem aqui, então. Como que é seu nome? Letícia, você vai me ajudar? Porque, assim, para os adultos, é mais difícil eu passar para eles o que a Bíblia quer falar. Então, para os adultos, eu preciso de bastante tempo. Para vocês, eu preciso de menos. Então, vai ser mais fácil ensinar para vocês. Eu quero, primeiramente, que você vai correr o quanto você conseguir sem tropeçar, porque senão seus pais vão processar o pastor está cuidando de bebê, não tem dinheiro para pagar. Daqui até lá no fundo, assim que o Levi passar, passou. Aí. Quero que você corra bem rápido daqui até ali, para a gente ver você correndo, depois eu continuo falando com você. Daí eu vou falar outra coisa para você fazer. Pode ir, 3, 2, 1, vai! Oh. Aí, muito bom, muito bom, muito bom. Agora, eu quero que você faça a mesma... Não, daí, fica aí no fundo. Quero que daí do fundo para cá, você venha em uma perna só. Vamos ver. Vamos comparar. Você viu que você foi rápido aqui na ida e tal. Vamos ver agora, daqui para cá, de uma perna só, como que você faz. Cuidado. Aí. Olha, foi bem. Muito bom, muito bom. Qual foi mais fácil? As duas pernas foi mais fácil, né? Então, senta lá que eu já vou falar com vocês sobre isso. Então, crianças, foi mais rápido correr com as duas pernas, olha só. Acho que vocês não iam imaginar que ia acontecer isso. A Bíblia compara, nessa passagem que eu vou pregar hoje, o apóstolo Paulo, ele compara a nossa vida cristã com uma corrida. E a gente tem que correr com tudo que nós temos, com tudo que a gente tem, a gente corre olhando para o alvo. Tem corridas bem longas. Vocês já viram uma maratona? Você já viu uma maratona, João? Que é bem longa, né? O pessoal demora horas correndo. Vocês acham que a maratona, conforme o cara vai correndo, ele está, no final, ele está do mesmo jeito, com o mesmo ânimo que ele tinha no começo? Não, né? Por quê? Porque ele cansou. Mas por que ele não para no meio, então, se ele está cansado? Porque ele quer ganhar, né? Então ele quer ganhar, então ele continua correndo. Ele olha e pensa, eu vou ganhar, eu vou conseguir, eu vou continuar mesmo estando cansado. E vai ter vezes na nossa vida que os seus pais vão falar para vocês fazerem algumas coisas, para vocês orarem, para vocês lerem a Bíblia, para vocês, às vezes, perdoarem quem fez alguma coisa contra vocês, que vocês não vão querer, que vocês vão cansar, que vocês não vão querer seguir o caminho de Jesus. Mas a gente tem, com tudo que a gente tem, continuar a correr, continuar a olhar, continuar a seguir, assim como a Letícia fez aqui quando ela correu com as duas pernas. Então a gente vai continuar correndo olhando para o prêmio. Qual que é o prêmio que Jesus dá para a gente? A salvação, que a gente vai estar diante dele pela eternidade, para sempre e sempre nos alegrando em Jesus. Então é basicamente isso. Eu falei para vocês que vocês são mais espertos que os adultos, então eu já falei para vocês de uma forma mais curta, agora eu vou falar de uma forma mais longa, mas que vocês vão ficar bem comportados, prestando atenção também, para depois vocês conversarem com os pais de vocês voltando daqui para casa, tá bom? Vamos abrir então as nossas Bíblias em Filipenses capítulo 3.
Nós estamos aqui pregando no livro de Filipenses, já faz, acho que deve ser a 8ª pregação, algo assim. Nós vamos ler do 8 ao 16. A pregação em si vai ser a partir do 12, mas eu vou ler do 8 para a gente contextualizar o que está acontecendo. Se for possível, vamos ficar em pé para a leitura, para quem pode. Filipenses 3, do 8 ao 16, mas eu vou focar a partir do 12. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição, a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Atenção agora no 12. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhe esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Oremos. Cristo, nós precisamos crescer, nós precisamos correr, nós precisamos deixar para trás tanta coisa e ficar maduros. Dada a tua misericórdia para nós, meu Deus, que alcancemos, que queremos alcançar aquele que nos alcançou, que queremos continuar a corrida, meu Deus. Pega aqueles que estão preguiçosos, sonolentos, lentos. Meu Deus, dada a tua misericórdia, meu Deus, para que nós consigamos crescer em ti. Se há alguém aqui que não nasceu de novo, que ainda está morto espiritualmente, dá o dom da vida, meu Deus. Chama pela tua palavra, pela ação do teu Espírito. Se há bebês espirituais aqui, meu Deus, dá crescimento para que se tornem crianças. Se há crianças espirituais aqui, dá crescimento para que se tornem jovens. Se há jovens, que se tornem adultos. E se há adultos espirituais, dai do teu ânimo, para que não parem no meio do caminho, para que não caiam, para que continuem olhando para o alvo, meu Deus. Dai da tua misericórdia para nós. Que as palavras do meu coração sejam agradáveis a ti, ó Senhor, minha rocha e minha fortaleza. Em Cristo, amém. Podemos nos sentar. Quando eu penso sobre as motivações que nós temos para prosseguir, para crescer nas diversas áreas da nossa vida, parece que a gente está entre duas opções. Ou a gente tem que ser neurótico, destrutivamente neurótico, daqueles que postam um monte de coisa no LinkedIn, que posta uma selfie com 50 hashtags, totalmente positivo, aquele tipo de coaching tóxico, que tem aquela positividade tóxica. O cara é tão positivo, tão focado, que você fica com um pouquinho de raiva dele. Ou você tem aquela distração anestésica. Você deixa levando, deixa a vida me levar, você vai boiando, você deixa a maré te levar, não se preocupa com as coisas, porque não precisa tanto, você está quase cochilando dia a dia. Parece que a gente está entre esses dois extremos. Ou a gente é neurótico, ou a gente larga a mão. E tem vezes que a gente muda disso no mesmo mês, né? No começo do mês a gente está, não, beleza, esse mês vai ser diferente. Esse mês a dieta, esse mês o exercício, esse mês o estudo do trabalho, coisas assim, não, agora vai. E quando está já dia 15, dia 20, aí você já largou um pouquinho a mão, você queria antes acordar 5 da manhã para você conseguir ir para a academia, fazer tudo, aí você já largou um pouquinho. Então a gente pensa sobre o que nos dá motivação.
pelo que vale a pena nos dedicarmos. Aqui, conforme vai avançando, na passagem passada, da semana passada, que eu li um pouquinho do trecho aqui, Paulo está batendo contra o legalismo. Ele está falando sobre a identidade dele em Cristo. Ele está falando, tem quem pense que só se circuncidar, só seguir a lei, já vai garantir a salvação. Mas não, é pela graça em Cristo Jesus, é pela fé em Cristo. Eu me encontro nele, não é pelo que eu faço, é pela graça que me foi dado. Agora, parece que ele pensa sobre o que ele escreveu, e aí ele complementa nisso aqui, e é um pouco complicado entender exatamente a motivação dele nesse trecho. Talvez ele estava indo contra pessoas que negavam a lei. Não, beleza, então posso fazer o que eu quiser, não preciso insistir, já tenho a salvação, então não preciso pensar em nada, não preciso obedecer. Talvez ele estava indo contra as mesmas pessoas da circuncisão que pensavam, beleza, se eu fui circuncidado, se eu faço parte do povo judeu, então não preciso fazer mais nada. Então já consegui aquilo, um perfeccionismo preguiçoso. Já alcancei, já fiz, então não preciso fazer mais nada. Ou talvez, em algumas passagens em Romanos, em Efésios, dessa impressão, que tinha críticos do apóstolo Paulo, que falavam, olha, Paulo, você fala que é tudo pela graça, você fala que é tudo de presente, você fala que é tudo pela misericórdia de Jesus, então você está falando que a gente não precisa fazer mais nada. A gente pode pecar à vontade. Talvez ele estivesse respondendo essas pessoas. Independente disso, de toda forma, antes ele falou sobre a nossa identidade. Ele falou, olha, eu fui um judeu, circuncidado no 8º dia, da tribo de Benjamim, fui zeloso, era o melhor dos melhores, mas tudo isso é esterco perto de conhecer a Cristo. A minha identidade, quem eu sou, está em Cristo. Antes ele falou da identidade, agora ele fala do caminho e do alvo. Se eu sou uma nova criatura em Cristo, se eu tenho uma identidade nova em Cristo, como que eu persigo, como que eu corro por esse caminho? Para qual alvo eu estou correndo? É disso que ele vai falar. Em resumo, do que eu vou falar hoje é, alcançaremos quem nos alcançou. Alcançaremos quem nos alcançou. Forma muito simples. Há uma corrida e há um prêmio. Há uma corrida e há um prêmio. Verso 12, só a primeira parte. Vamos ler só a primeira parte do verso 12 e do verso 13 para vocês compararem. 12a. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado. Então, olha, ele falou, tudo é esterco, tudo que eu consegui por mim mesmo, todas as minhas credenciais religiosas, todo o meu currículo, tudo isso é esterco. Eu só quero o supremo conhecimento de conhecer a Cristo, quero ser encontrado em Cristo, quero ser como Cristo, me parecer com Ele nos sofrimentos dEle, na vida dEle, quero ser assim. Mas ainda não obtive, ainda não alcancei, ainda não fui aperfeiçoado, ainda não sou perfeito. 13a. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. Mesma coisa, ainda não alcancei. Não pensem que porque eu falei assim, eu já alcancei isso. Então a gente vê em Paulo uma insatisfação santa. Ele é honesto sobre as falhas dele. Aqui, o apóstolo Paulo acabou de escrever, né? Olha, não, eu quero o supremo conhecimento de conhecer a Cristo. Quero a suprema grandeza de crescer em Cristo. Mas eu ainda não cansei. Então eu corro. Então eu vou. Então eu sigo. E aqui é Paulo. Alguém muito maior espiritualmente do que qualquer um de nós. Alguém com muito mais experiências com Deus, muito mais conhecimento da palavra, muito mais utilizado por Deus, que conheceu, que viu bem mais coisas. Ele fala, eu ainda não alcancei. E quantas vezes nós somos rápidos em ficar anestesiados, presumir que nós já alcançamos, ficar satisfeitos com a nossa condição atual, cruzar os braços e falar, nossa, já fiz muita coisa. Porque muitas vezes nós nos comparamos com quem está ao nosso redor. E se você se comparar a mim, meu irmão, talvez você veja, não, nisso aqui eu estou mais ou menos igual ao pastor, nisso aqui eu estou melhor, isso aqui talvez seja um pouquinho pior, mas não muito, tal. Então talvez você fique satisfeito. Olha, de acordo com as expectativas que estão sobre mim, da cultura, dos lugares que eu frequento, está tudo certo, está tudo tranquilo. O problema é quando nós olhamos para cima, quando nós olhamos para Cristo. Conforme nós olhamos e conhecemos a Cristo Jesus, isso gera uma insatisfação em nosso coração. Mas não é insatisfação neurótica.
não é a insatisfação de ter que sempre insistir em acordar às 5 da manhã, que nem eu brinquei, né, dos posts do LinkedIn e tal. Não é o mesmo tipo de insatisfação de quando eu quero muito conseguir um lugar no trabalho para eu conseguir me provar, de quando eu quero muito conseguir um ministério na igreja para conseguir provar quem eu sou, quando eu quero muito conseguir me provar na minha família, para o meu pai, para o meu primo, quero conseguir provar quem eu sou. Não é esse tipo de insatisfação. Quando nós olhamos para a perfeição de Cristo Jesus, nós nos vemos como imperfeitos, como pequenos. Nós vamos, mais ou menos como Pedro, se afasta de mim, eu sou pecador. Mas, ao mesmo tempo, nós desejamos ardentemente crescer em direção a Ele. Nós vamos nos entristecer conosco, mas nos alegraremos nele. Nós vamos ficar tristes com a nossa condição, com o nosso pecado, com as nossas falhas, com a nossa pequenez, e vamos ouvir de Cristo: vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados. O tipo de insatisfação, uma insatisfação santa, um tipo de desejo de seguir pelo caminho, o desejo de alcançar aquilo que nós não alcançamos, não nos paralisa. O tipo de medo, o tipo de frustração não nos paralisa. Nós continuamos a correr. Nós nos animamos para correr a corrida. Nós ficamos tristes conosco, mas nós continuamos a querer crescer. Nós não ficamos estagnados. 1 Coríntios 9, 24 a 27, vai colocar ali no slide. Vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo, faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Estava falando com um pai ontem que a filha dele, de 14 anos, faz ginástica olímpica a nível um pouco mais alto. Apesar de ela ter 14 anos, está fazendo um nível um pouco mais alto. Então, ela treina 4 horas por dia. Então, ele estava até preocupado, porque, nossa, é um desgaste no corpo dela, pode acontecer tal coisa no joelho, pode acontecer tal coisa nos músculos, tudo, tal. Então, quando a gente vê um atleta de alto rendimento, o tipo de vida dele, eu já usei essa metáfora em outras pregações, é totalmente diferente. O que ele come, como ele trata o corpo, o horário que ele dorme, o horário que ele acorda, o tipo de regra que ele precisa seguir, é totalmente diferente de uma pessoa que não é esse tipo de atleta. Então, Paulo aqui está falando, os atletas correm para o prêmio, os atletas se esforçam para o prêmio, apenas um vai ganhar, então que nós corramos essa corrida de forma a tentar ganhar o prêmio, de forma a perseguir ao alvo de Cristo Jesus. Então, o tipo de vida que nós devemos ter é tudo menos estagnada. Quando nós olhamos para a nossa vida cristã, quando nós olhamos para a nossa vida de oração, para o nosso conhecimento bíblico, para a nossa humildade, para a nossa calma, para o fruto do Espírito em nós, nós devemos lutar para não parar, para não ficar estagnado, para não ficar contente com o que já alcançamos, mas para querer crescer mais e mais. Tiago 1,12. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Então há lombadas, há dificuldades, há aclives, há vales, há provações, e essas provações simplesmente mostram mais e mais a nossa dependência de Cristo. Então há uma coisa, eu quero incentivar a gente a seguir, a correr, a alcançar aquele que nos alcançou. Ao mesmo tempo, meus irmãos, eu quero dar uma dose de realismo. Eu sou jovem, mas eu sou crente há 16 anos. Então, se você perguntasse para mim, 16 anos atrás, quando eu me batizei, fala, como você espera estar na vida cristã daqui a 16 anos? Vou dar um spoiler, você vai ser pastor, você vai ser assim, casado, tal, com filha. Eu esperaria estar muito melhor. Eu esperaria orar muito mais do que eu oro. Eu esperaria crescer em santidade, em fruto do Espírito, bem mais do que eu sou agora. E a gente olha para trás e espera na nossa tolice que a gente vai crescer assim.
Mas como que a gente cresce? A gente cresce tropeçando. E por que isso acontece? No meio das provações, no meio das dificuldades, no meio das tensões. Porque essas provações mostram a nossa dependência total de Cristo. Conforme nós crescemos em conhecer a Ele, uma coisa nós vamos ver de forma bem clara: eu não sou nada e eu necessito da tua graça. A gente vai crescer, vai crescer. A gente vai dar passos, vai dar passos. Mas esses tipos de passos vão ser tais que nós vamos depender menos de nós mesmos e mais deles. Ao contrário das nossas crianças, a Amélia está começando a dar passinhos, totalmente dependente de segurar na minha mão. Conforme ela vai crescendo, ela vai depender menos de mim para andar. Vai correr que nem a Letícia correu? Sem ajuda. No cristão é diferente. Na nossa vida espiritual é diferente. Conforme a gente cresce, a gente vai depender mais do nosso Pai. Apocalipse 2:10. Totalmente a ver com o que eu estou falando. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. E vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Não está falando, olha, não tenha medo do que vocês vão passar, porque o livramento vai vir. Não, está falando, vocês vão passar por isso. Vocês vão passar pela fornalha. Mas não tenham medo. Porque sendo fiel até a morte, receberão a coroa da vida. Estava vendo uma pregação nessa passagem de Spurgeon. Aí uma hora ele fala, cita Napoleão, e ele fala que perguntaram para Napoleão por que ele fazia guerras continuamente. Por que ele continuava de novo fazendo guerra e tal. E ele respondeu, Napoleão, sou filho da guerra. A conquista me fez quem eu sou. E a conquista que deve me sustentar. E aí Spurgeon comenta, a igreja cristã é filha da guerra espiritual. Ela só vive enquanto luta. Ela cavalga vitoriosa para vencer e continuar vencendo. Nós devemos ter em mente que a nossa situação é de guerra contra nós mesmos e contra as hostes das trevas. Então nós devemos ter em mente que o soldado que está na guerra, ele não para dormir tranquilo, sono pesado. Ele não fica, não, beleza, vou pegar aqui, vou pegar uma sombra, tomar uma água fresca, descansar, colocar as minhas armas de lado. Ele fica totalmente atento. Ele ouve um pisar num galho, ele já desperta. Nós devemos ter em mente da nossa situação espiritual como uma guerra. Verso 13, voltando para Filipenses 3. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Então, Paulo, usando essa metáfora do corredor, ele fala, eu não olho para trás. Imagina, você está correndo uma maratona, você no quilômetro 30 da maratona, você vai ficar olhando para trás? Quem que está, será? Você olha para frente. E o que fica para trás? Uma coisa, não tão dentro do contexto que Paulo está falando, mas que vale a pena falar, são os nossos pecados. Aquilo que nós fizemos. O que acontece, meus irmãos? Vou falar uma coisa que talvez você já tenha pensado. Nossa, olha a pisada na bola que eu dei. Olha o pecado que eu cometi. Nunca mais vou conseguir ser um cristão como os outros. Ah, o Du, o Rafa, o Cleiton, o Jonathan, não, eles conseguem ser cristãos normais. Eu nunca mais vou conseguir ser. Olha o pecado que eu cometi. Nunca que Cristo vai conseguir me perdoar. Nunca que eu vou poder voltar a ter a mesma comunhão com Deus que eu tinha. Nunca vou poder voltar a ter a vida espiritual que eu tinha depois desse pecado. Irmãos, isso é uma coisa que a maioria de nós já pensamos. O que acontece? Nós desacreditamos do perdão de Cristo. Nós desacreditamos do poder de perdão que Ele tem. Nós achamos que nós podemos pecar além da graça dEle. E por mais que se nós estamos em pecado, nós não devemos presumir que estamos perdoados, que somos salvos, que nós estamos em pecado não arrependido. Quando nós nos arrependemos, nós podemos nos apegar à cruz e falar, aquilo que eu fiz está no mar do esquecimento por conta da cruz de Cristo. Isso é importante, vale mencionar, mas não é exatamente o que Paulo está pensando aqui. O que Paulo está pensando aqui? O que ele falou logo antes? Do currículo dele, do progresso que ele teve.
como eu era zeloso, judeu, obediente à lei. O progresso passado não conta para o nosso crescimento de agora. O que eu quero dizer com isso? Talvez eu pergunte para você, nossa, fulano, como está a sua leitura bíblica? Aí você vira e fala, nossa, você devia ver lá em 2005, quando eu me converti, como que eu li a Bíblia? Devorava. Nossa, lia 5, 6, 10 capítulos por dia, lia a Bíblia em 3 meses e tudo e tal. Não, legal, glória a Deus. Mas e desde então, quantas vezes você leu a Bíblia? Não, você devia ver como que eu era. Não, tá, mas então fala da sua evangelização. Por quem você está orando? Por quem você está pedindo a Deus para que o Espírito Santo converta o coração, para que se dê uma oportunidade para que você possa falar de Cristo? Nossa, você devia ver, lá em 2010, como eu ia de casa em casa, como eu panfletava, como eu fazia tal coisa. Nossa, como eu era ardente em oração, como eu sentia do Espírito, como eu orava pelas madrugadas. Não, tudo bem, glória a Deus. Mas e agora? Os louros do passado não são inúteis. A gente olha e fala, nossa, glória a Deus pelo que aconteceu. Glória a Deus, realmente. Mas e agora? É esse tipo de coisa que Paulo está aqui em mente. Eu não olho para trás. Eu não olho para o que passou. Eu não olho para o meu currículo religioso. Diante de Cristo Jesus, diante do meu crescimento espiritual, eu não posso falar, sou pastor, preguei tantas vezes. Não é sobre isso. É sobre a nossa vida olhando para o alvo, olhando para Cristo. Tem uma forma boa de se lembrar do passado. Por exemplo, quando a mulher pecadora está chorando aos pés de Jesus, Jesus fala, não, quem muito foi perdoado, muito ama. Então ela lembra do que ela foi perdoada. Tudo bem. Quando ele cura o cego, aí pergunta para o cego, mas o que aconteceu? Olha, não sei que ele era, uma coisa eu sei, eu era cego, agora vejo. Então ele reconhece o passado dele. Tudo bem, essa é uma forma boa de se lembrar. Quais são formas ruins? A mulher de Ló, aquele que põe a mão no arado e olha para trás, aquele que depende do maná de ontem, do que ele conquistou ontem, da graça de ontem, para hoje. Qual que é a diferença? O que deve ser esquecido? Esqueça tudo que atrapalha a sua fé e a sua obediência. Tenha uma visão clara do prêmio da glória de Cristo. Lembre-se de tudo que amplia a sua fé, que aumenta a sua obediência, que aumenta seu amor, a sua visão, o seu conhecimento de Cristo Jesus. Há uma corrida, há um caminho diante de nós, e nós podemos andar confiantemente olhando para o prêmio. Há uma corrida, há um prêmio. Tem uma nadadora, Florence Chadwick. Ela foi a primeira mulher, já falecida, ela foi a primeira mulher que nadou pelo Canal da Mancha e de volta. Em 1952, ela foi fazer uma outra prova que ela seria a primeira mulher a conseguir aquilo também. Que tem uma ilha na costa da Flórida, da Califórnia, a ilha de Catalina. E aí tem no mar aberto, tal, que os nadadores vão até lá. São 41 quilômetros nadando. Ela seria a primeira mulher em 1952, pegou e foi. Foi lá nadando, tudo, tal. Quando ela estava nadando há 15 horas, veio uma neblina intensa. Fechou tudo, ela não conseguia ver. E ela exausta, estendendo todo o músculo dela, tudo que ela tinha. Tinha um barco perto, tinha algumas pessoas para verificar ela, e a mãe dela falando, a mãe dela estava do barco falando, vamos filha, está perto, continua. E ela, não consigo, parou, falou, não dá mais, não dá, está perigoso, me tirem daqui. Quando ela subiu no barco, ela conseguiu ver, faltava, eu não conseguia achar uma medida exata, porque estava um pouquinho divergente os lugares que eu vi, mas era entre meia milha e 1 milha. Então, entre 800 metros e um pouquinho mais de 1 quilômetro. Estava perto. Estava próximo. E ela não conseguiu. Ela falou, talvez se eu tivesse visto a praia, talvez se não tivesse essa neblina, talvez eu conseguiria. 2 meses depois ela tentou. E ela conseguiu. E ela falou, durante todo o percurso eu estava pensando, estava mentalizando a imagem da chegada. Verso 12. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo,
pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Essa frase é tão importante, porque eu não prossigo, eu vou prosseguir para conquistar o amor de Jesus. Não. Não, eu fui alcançado por Jesus, então está tranquilo, posso fazer o que eu quiser. Não. Eu prossigo para alcançar aquele que me alcançou. Como que eu sei que eu conheço Jesus? Como que eu sei que eu realmente fui transformado por Jesus? Como que eu sei que eu recebi dessa graça? Porque a gente quer mais dele. Porque a gente deseja mais dele. Pensa um casal recém-casado, acabaram de casar. Aí você chega, eles chamam você para visitar, tudo, tal. Aí você chega, tá. O cara sem tomar banho há 3 dias, zoado, assim, deitado, louça totalmente para lavar, faz 1 semana, deitado assim, olhando para a TV, pernas para o alto, tal. Fala, meu, o que você está fazendo, né? Se arruma, dá um carinho para sua esposa. Vocês acabaram de casar. Ou não, mas eu já casei? Daria certo? Colaria? Não colaria, né? Por quê? Porque aquele que deseja, aquele que ama, quando alcança, quer mais, deseja mais. É bem interessante ver isso em Moisés, porque ele viu a Deus, ele viu a glória de Deus. O que ele fez depois disso? Quis mais, clamou mais para Deus, quero ver da tua glória, me mostra quem tu és. Ele quis mais, ele quis ver mais, ele quis contemplar mais. Nós temos uma segurança da salvação, mas não é o tipo de segurança que faz que a gente não precise correr. Por quê? Porque eu quero mais de Cristo, porque eu desejo mais de Jesus, porque eu quero mais experiência dele, porque eu quero contemplar mais a beleza de Cristo. Aqui quando fala prossigo para alcançá-lo, esse prossigo é uma palavra que ele acabou de usar um pouquinho antes no verso 6, não precisa mostrar, mas que é a mesma palavra que ele usa para quando ele fala sobre ele ter perseguido a igreja. É uma palavra meio violenta. A mesma palavra para perseguir a igreja, a palavra que ele fala, prossigo para alcançá-lo. Então tem um tipo de ênfase, entendam o que eu vou falar, um tipo de ênfase na vida cristã que é um pouco violenta. Nós violentamente lutamos contra a nossa violência. Violentamente lutamos para sermos mais caridosos, mais humildes, mais entregues para Cristo, mais santos, para conseguirmos orar mais, para conseguirmos conhecer mais de Deus, para conseguirmos orar mais por missões, para conseguirmos viver mais aquilo que Cristo tem para nós. Nós oramos desse jeito porque Cristo orava. Cristo, antes de escolher os 12, passou a noite toda orando. Cristo precisava de mais sabedoria de Deus, ele é a própria sabedoria de Deus. Cristo precisava de mais comunhão com Deus, ele é a própria comunhão com Deus. E ainda assim ele orava bem mais que todos nós aqui. Como que podemos nós, então, tão afetados pelo pecado, não orar, não perseguir, não correr? A ressurreição, a vida eterna, se tornar como ele em sua morte. Esse é o verso 10. Tudo isso tem como objetivo se tornar como ele, crescermos em semelhança, conhecê-lo, ganhá-lo, como fala o verso 8. Se é com isso que vale a pena gastar o nosso tempo, se é com isso que vale a pena nós prosseguirmos e andarmos, quanto tempo que nós gastamos com esse tipo de crescimento em relação às coisas menores, às coisas menos importantes? Tem vários tipos de coisas nas nossas vidas que são boas. Futebol, uma série, esporte, academia, trabalho. Tem várias coisas que são boas, mas que não são as mais importantes. Verso 13 e 14. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço. Eu imagino Timóteo, né? A gente vê no começo de Filipenses que Timóteo estava junto de Paulo. Então, provavelmente, ele ou estava escrevendo a carta, estava ali junto, estava acompanhando o processo de escrita. E aí, Timóteo ouve isso, Paulo falando, não, uma coisa faço. Paulo, você não faz só uma coisa, acho que desde que você nasceu.
Desde que você nasceu, você faz 5, 10, 20, 30, 40 coisas junto, está construindo tenda, escreve, aí vai, e prega, e recebe chibatada, e vai. Você não é uma pessoa que pode falar que você pega e foca só em uma coisa. Ele não está falando de fazer simplesmente uma atividade, mas ele está falando, eu me foco em uma direção, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Olha só como essa passagem, em 2 versículos aqui, tem prossigo para alcançar, esqueço do que ficou para trás, avanço, prossigo para o alvo, receber o prêmio do chamado celestial. Nós enfrentamos a nossa dureza de coração, e só ela já seria impossível, mas nós também enfrentamos as hostes infernais. Não é pelo nosso muito fazer, não é por a gente ter as melhores estratégias para crescimento de igreja, não é para a gente ter a melhor estratégia para conseguir impacto cultural, é pelo crescimento espiritual dado pela ação de Deus. Apenas um milagre faz com que nós consigamos crescer nele. 1 Coríntios 13, 12. Importante, muito importante esse verso. Agora, pois, vemos apenas como um reflexo obscuro, como em um espelho. Espelho lá não era tão bom quanto os de hoje, tá? É tipo de bronze. Ia ser meio... Sabe aqueles espelhos de parque de diversão? Você vai estar todo esquisito? Pensa nisso. Então, hoje nós vemos como um espelho, um reflexo obscuro. Mas então, veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Uma coisa eu busco, uma coisa devemos buscar. Sem distrações, buscar a plenitude de Cristo na soberana vocação de Deus. Sem distrações, buscar o crescimento em Cristo. Nós vamos ver mais da nossa fraqueza, nós vamos ver mais quem somos, nós vamos nos frustrar mais com as nossas lutas, com as nossas falhas, com as nossas pisadas de bola, mas vamos ver mais quem Ele é. Vamos ter mais poder vindo do Espírito, mais santidade, mais alegria nele, e ao mesmo tempo mais tristeza e mais arrependimento, mais quebrantamento em nossos corações. 1 Tessalonicenses 2,12, exortando, consolando, dando testemunho, para que vocês vivam da maneira digna de Deus, que os chamou para o seu reino e glória. Que os chamou para o seu reino e glória. Nós continuamos exortando, aconselhando, crescendo, olhando para o reino, para a glória de Cristo. 2 Tessalonicenses 2,14, Ele os chamou para isso por meio do nosso Evangelho, a fim de tomarem posse da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Você toma posse do nosso Senhor Jesus Cristo, você cresce em conhecer dele. Devemos nos desesperar por isso, de ver um pouco mais da presença dele. 1 Pedro 5,10, o Deus de toda graça que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus. Que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus. Depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá em firmes alicerces. Meus irmãos, se a gente tem um pequeno vislumbre da glória de Cristo, um pequeno vislumbre, só um pouco, isso vai nos desesperar por mais. Eu vou querer crescer mais nisso, eu vou querer morrer 10 mil mortes que sejam, para alcançar um pouco mais da glória de Cristo, um pouco mais de quem Ele é. Não há pecado, não há tentação, não há provação, não há tristeza ou dor ou luto que consiga sobrepor a grandeza da glória de Cristo Jesus. Eu falo isso não menosprezando os nossos sofrimentos, mas confiando no que a Bíblia diz, que a nossa leve e momentânea tribulação não é nada comparada com a grandeza da glória que nos é proposta. Filipenses 3,8. Mais do que isso que a gente já leu, vamos ler de novo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu os considero como esterco para poder ganhar a Cristo. A suprema grandeza do conhecimento de Cristo. Que possamos crescer nisso. Verso 15, já caminhando para encerrar. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma.
e se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Então Paulo não está aqui simplesmente falando, olha, concordem comigo, mas se não concordarem, tudo bem. Não, ele está voltando para um dos temas principais da carta. Ele está pedindo humildade para que haja unidade. Olha, se ainda tem discordâncias, vocês não entenderam direito isso que eu estou falando, eu confio que Deus trará unidade para vocês. Eu confio que Deus vai trazer unidade para nós. Verso 16. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Não estou relativizando diferenças doutrinárias, não estou relativizando a busca pela verdade. Nós devemos buscar a verdade, buscar conhecer mais da Bíblia, buscar entender mais de quem Ele é. Devemos. Tá. Só que se você não entende uma coisa complexa, mas você entende, se arrependa dos seus pecados, creia em Cristo Jesus, cresça em oração, cresça em conhecer a Cristo, e você não conseguir entender essas coisas mais complexas, mas você viver de forma reta, íntegra, de acordo com o centro do Evangelho, Cristo se alegra de ti. Eu vi um exemplo legal, um pregador dando, ele fala, olha, se eu levo a minha esposa no médico, o médico vai conhecer, saber sobre, muito mais do que eu sei sobre ela. Vai saber, não, se o cabelo dela está assim, isso pode indicar uma deficiência de vitamina, está assim, como que os órgãos dela se formaram, como que vai a respiração, como que funciona isso. Não, olha só, veja, esse tipo de coloração de pele não está legal, deve ter acontecido tal coisa, um funcionamento do coração, assim, assado. Mas não vai conhecer ela como o marido conhece. Da mesma forma, se nós sabemos a Bíblia e as coisas mais complexas, as doutrinas mais cabeludas, de cabo a rabo, entender, saber do grego, do hebraico, mas no teu coração vivendo, buscando mais, com uma ânsia maior de Cristo, de nada vale. Vivamos de acordo com aquilo que já alcançamos. Não quer dizer que a gente para, não quer dizer que a gente não quer mais, a gente quer mais, mas quer dizer, vamos viver fielmente de acordo com aquilo que nós alcançamos. Nós precisamos alcançar aquele que nos alcançou. Correr a corrida. Sacrificar, à luz do sacrifício de Cristo, sacrificar quem nós somos. Nós precisamos compartilhar de Cristo, mostrar o amor dele, estudar a vida dele, gastar tempo com ele, orar pedindo da misericórdia dele, aprender a orar. Pensa no seu segundo semestre como um semestre que você vai mudar a sua vida de oração, que você vai conseguir orar sem ficar olhando o seu WhatsApp, seu Instagram, que você vai conseguir crescer em aprender dele, conseguir jejuar, mesmo com o seu vício em café. Você vai conseguir ser mais santo, mesmo para aquela pessoa que está te devendo dinheiro. Por quê? Porque o foco da sua vida é outro. O foco da sua vida é conhecer a Cristo. Se você não conhece, meu irmão, se você tem dúvida se você realmente conhece a Cristo, se você realmente se entregou a Ele, saiba, tudo que você busca fora de Cristo será queimado como palha. Tudo que você buscar nele durará eternamente. Se apegue a Ele e Ele transformará as nossas vidas. Oremos. Jesus, tira toda a prepotência e orgulho do nosso coração, se apega às obras, mesmo obras boas que nós já fizemos. Nos dá conhecimento de quem Tu és, nos mostra da Tua misericórdia mais e mais. Meu Deus, que possamos olhar para o caminho que nos está proposto, para a corrida que temos diante de nós, querer corrê-la com perfeição. Nós vamos falhar, nós vamos errar, nós não alcançaremos a medida do varão perfeito nessa vida, mas nós temos da Tua graça. Então olha, meu Deus, para esse meu irmão que pode estar perturbado por pecados do passado dele,
para esse meu irmão que pode estar orgulhoso de coisas que ele já fez, que está se valendo de coisas que ele já alcançou. Olha para esse meu irmão que está passando por tribulações pesadas em tantas áreas diferentes da vida e se mostra mais, se revela mais, entrega mais de ti. Conforme nós vamos agora tomar da ceia, meu Deus, derrama do teu Espírito. Derrama do teu Espírito. Não importa se nós chamamos de batismo com o Espírito Santo, de plenitude com o Espírito Santo, de experiência com Deus, mas nós queremos de ti. Nós queremos do teu sopro sobre nós. Então opere em nós, meu Deus. Em Cristo, amém.